Atenção! Professores da rede estadual e municipal de ensino de Mato Grosso paralisaram as atividades nesta quinta-feira em protesto contra o governo federal. Os docentes da UFMD, da UFMT, também aderiram ao movimento. Para sabermos mais sobre a paralisação, eu converso agora com a repórter Júlia Graminho. Júlia, boa tarde. Este movimento acontece em todo o país, linda? Boa tarde, Agnello, e boa tarde para você que acompanha o SBT Comunidade. Acontece sim, Agnello, em todo o país, essa mobilização hoje no dia 22 de setembro. E para a gente saber um pouco mais quais são as reivindicações dos trabalhadores desse setor, eu vou conversar agora com Henrique Lopes, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Ensino Público de Mato Grosso. Boa tarde, Henrique, obrigada pela tua participação aqui ao vivo. Henrique, vamos falar um pouquinho das reivindicações de vocês. Boa tarde Agnello, boa tarde a todos os telespectadores. Para a gente é sempre um prazer poder estar voltando a esse espaço para dialogar com a sociedade sobre um tema tão importante que é a questão da educação. Na verdade, nós estamos tendo aí um conjunto de ataques que estão sendo arquitetados, alguns inclusive já estão em tramitação no Congresso Nacional, a exemplo do projeto de emenda constitucional 257 a 241, que são projetos que têm impacto direto na oferta de serviços públicos, têm impacto direto na questão previdenciária dos trabalhadores e tem impacto direto na questão da oferta da educação, até porque receitas que estavam sendo destinadas para a educação está numa expectativa de não se ter mais a vinculação, enfim, uma série de medidas que serão extremamente prejudiciais para continuar promovendo a escola pública. Docentes da UFMT também entraram nessa paralisação hoje. Perfeito, até porque a pauta dialoga com todos os setores, não só o setor público como também o setor privado, até porque entre as reformas está também a questão da reforma da Previdência, há também a questão da reforma trabalhista, flexibilização das leis trabalhistas, aumento de jornada de trabalho, prevalecer o negociado sobre o legislado e num cenário de crise isso pode inclusive precarizar ainda mais as condições de trabalho dos profissionais da educação e de todos os setores. Hoje foi apenas uma paralisação, amanhã volta tudo ao normal, mas existe possibilidade de greve? Perfeito. O que se está discutindo nesse momento é a possibilidade da construção de uma greve geral em nível nacional. Portanto, o dia de hoje é um dia de mobilização, o espaço inclusive para que toda a sociedade e todo o trabalhador que será diretamente envolvido com as reformas que estão vindo aí, para que eles possam tomar conhecimento, fazer a leitura dos projetos de leis, até para não ficar apenas na fala do sindicato e do sindicalista, mas que eles possam estar indo de encontro com essas informações para verificar quais são os impactos que isso terá e quais são as perdas que os trabalhadores terão caso esses projetos sejam aprovados. Por isso, a paralisação do dia de hoje rumo à construção de uma greve geral em nível nacional, caso esses projetos continuem na perspectiva daquilo que está sendo defendida hoje pelo Congresso Nacional e pelo Presidente da República. Terá também uma concentração hoje a partir das 4 horas da tarde na Praça Ipiranga. Perfeito, nós escolhemos a parte da manhã para que os trabalhadores possam fazer as reuniões e o debate por local de trabalho e vamos fazer essa manifestação aqui hoje na Praça Ipiranga com concentração a partir das 16 horas. A gente aproveita e convoca todos os trabalhadores para estarem presentes para que a gente possa fazer esse protesto e mostrar a nossa indignação junto com os demais trabalhadores em nível de Brasil. Agnello, você tem alguma pergunta a fazer para o nosso entrevistado também? Olha, tenho sim. Primeiro quero agradecer mais uma vez a participação do professor Henrique Lopes conosco aí ao vivo, falando com você, Júlia Graminho. E há uma preocupação, viu, professor Henrique Lopes? Nós acompanhamos aí essa semana os governos se reuniram com o presidente Michel Temer e a palavra de ordem foi uma só. Calamidade, falta de dinheiro, atraso do salário dos servidores públicos. E Mato Grosso corre o risco, sim, de termos aí os salários dos trabalhadores atrasados já agora no mês de outubro. Como é que vocês estão discutindo essa questão, que não é só o caso de Mato Grosso, mas de todo o país, com relação a esse possível atraso por aqui?
Perfeito, Agnello. É uma reflexão importante até para se fazer o debate sobre qual é a função do Estado. Na verdade, existe calamidade em alguns setores, principalmente daqueles que prestam serviço. Se a gente for verificar o lucro dos bancos, de algumas, nem de todas, mas de algumas empresas de capital financeiro, nós vamos ver que o lucro ele é exuberante. Se a gente for verificar quem de fato paga imposto aqui no Estado, nós vamos verificar que são as classes menos favorecidas. Então, de fato, se existe uma crise, ela não está colocada para todos. Então, é preciso que se faça essa reflexão, porque a principal função social do Estado é o cidadão, de um modo geral. Então, acho que é preciso que o Estado reveja os seus posicionamentos, o que está sendo tratado como prioridade, e nesse caso a prioridade deve ser os serviços públicos e os seus servidores, para não se falar em crise. Conversa-se pelos corredores, ouve-se também aí pelos corredores do Estado, que caso isso venha a acontecer, ou seja, o atraso do salário do servidor público aqui em Mato Grosso, volta à tona a discussão da paralisação do servidor público. Isso de fato está acontecendo, está sendo discutido? Há um entendimento nesse sentido, professor Henrique? Com certeza, em nível de fórum sindical, até porque se vai ter dificuldade, é preciso que o governo entenda o que é prioridade. Então, portanto, os servidores não aceitam pagar a conta do ajuste fiscal apenas em cima dos servidores. É preciso que os outros setores que sempre foram privilegiados, se é verdade que estamos tendo dificuldade nesse momento, eles devem ser chamados para poder pagar a conta. Diga-se de passagem, aquele setor que se intitula setor produtivo, que não é taxado, para poder fazer com que essas receitas estejam disponibilizadas para poder garantir política de segurança pública, de saúde e de educação. Como então, o os trabalhadores, agronegócio, de um modo por exemplo? geral, não aceitam pagar essa conta. Como o agronegócio, por exemplo? Perfeito. Diga-se de passagem, agronegócio, que precisa de ser rediscutido onde está sendo canalizada as riquezas aqui do estado de Mato Grosso. Perfeito. É com você aí, viu, Júlia? Obrigada, Agnello. Então é isso, fica o convite a todos os servidores da rede de ensino, né? Hoje, a partir das 4 horas da tarde, na Praça Ipiranga, a concentração aí para a mobilização com relação a esses assuntos, as reivindicações de todos vocês. Obrigada pela tua participação ao vivo, Henrique. Eu volto com você no estúdio, Agnello. Obrigado, Júlia Graminho. Obrigado também ao professor Henrique Lopes. Aí eu tenho o maior carinho pelo professor Henrique Lopes.